Estamos de volta com o último bloco do programa Direito da Gente. Hoje num programa mais que especial, recebendo como nosso convidado Dr. Raimundo Cândido Júnior, que é advogado, conselheiro nato da OAB, procurador regional da República aposentado, professor universitário da Universidade FUMEC. E veio para abrilhantar a nossa querida São João del Rei no dia de hoje, proferindo uma palestra direto aqui da Câmara Municipal, que teve transmissão ao vivo da nossa querida TV. Ao meu lado também está a doutora Leidiane Gouveia, nossa querida apresentadora, que nos acompanha nesse programa mais que especial. E estamos aqui, né, doutor Raimundinho, tratando sobre as mudanças do novo Código de Processo Civil. Doutor Raimundinho, uma das reivindicações, nós podemos colocar assim, acerca de mudanças que seriam necessárias no novo Código de Processo Civil, diz respeito, no bloco anterior nós falávamos da questão do prazo em dias úteis. Como o senhor bem disse, a sua esposa está muito satisfeita que agora não precisa trabalhar sábado, domingo, nem feriado. É verdade, posso vir passear em São João del Rei. Exatamente. Mas uma das preocupações dos advogados é que nós, advogados, não tínhamos férias. Não existia um recesso, uma suspensão de prazos em dias que equivalessem a férias. Essa reivindicação da advocacia foi atendida no novo Código? Não, é bom esclarecer, ela não foi atendida de todo. O que, na verdade, se colocou no novo Código foi um arremedo de férias com a suspensão dos prazos para a prática de atos processuais no período de 20 de dezembro a 20 de janeiro. Mas os processos continuarão correndo neste período e os juízes, promotores, serventuários e defensores que não estejam de férias terão que estar trabalhando neste período também. Agora, nós advogados, como os prazos não estarão correndo, teremos essa possibilidade de descansar neste período. O ideal, na verdade, é fazer uma emenda à Constituição para voltar ao que era antes. Como era antes? Férias coletivas. Num determinado período, por exemplo, de 2 a 31 de janeiro ou de 2 a 31 de julho, todos os processos ficarem parados, exceto aqueles de urgência, com juízes, promotores e advogados gozando de férias no mesmo período. Isso é que seria o desejável. Eu até fiz uma brincadeira com um parlamentar, Dr. Bernardo Santana de Vasconcelos, que foi deputado federal na legislatura passada, sempre me mandava WhatsApps, me dê sugestão, você tem umas ideias boas. Eu fiz uma brincadeira com ele, falei assim, apresente uma emenda constitucional nos seguintes termos: eu era feliz e não sabia. Ele me ligou logo e não entendeu. Eu falei, o que foi isso? Eu falei, é exatamente você apresentar uma emenda para voltar com o período de férias coletivas. E ele fez isso. A emenda foi apresentada, mas ficou lá engavetada no Congresso e, como o novo Código saiu na frente e ele não podia passar por cima da Constituição, o que o novo Código fez? Fez esse drible aí na legislação, dizendo, ficam suspensos os processos, não os processos, ficam suspensos os prazos de 20 de dezembro a 20 de janeiro, porque neste período os advogados poderão ter um descanso com as suas famílias, né? É um arremedo de férias, um quebra-galho, mas o ideal, volto a dizer, é que haja uma emenda constitucional voltando ao que era antes. Por que voltando ao que era antes? Porque hoje o juiz tem seus 60 dias de férias, o promotor tem seus 60 dias de férias, o que acontece? Eu vou despachar com o juiz, está de férias. Quando ele volta das férias, o promotor está de férias. Eu vou ter um julgamento com o desembargador, não vai ter porque o desembargador está de férias. Ele volta, o outro está de férias. Então isso aí anarquizou a justiça. A justiça hoje, você pode fazer as contas, está funcionando em mais ou menos dos 365 dias do ano, funciona uns 150. Já foi feita essa conta por parlamentares, não funciona mais do que isso, por conta exatamente dessas paralisações das férias individualizadas, correntes, disputadas pelos juízes, pelos promotores, por todos os operadores do direito. Raimundinho, hoje é muito falado que o excesso de recursos que é a causa da demora das ações judiciais. O novo CPC, ele diminuiu a quantidade de recursos ou manteve ou criou novas modalidades? O novo CPC cumpriu a Constituição. Nós temos direito pela Constituição à ampla defesa com todos os meios e recursos inerentes. Então, veja, o CPC suprimiu alguns recursos, mas criou outros. E, na verdade, eu acho que o novo Código tem mais recursos que o anterior. Por exemplo, ele suprimiu o recurso de agravo retido. Este foi um fato que contribuiu para acelerar um pouco mais a justiça, copiando o que já acontecia nos juizados especiais. Então, você não precisa fazer agravo retido. Na hora que você fizer a apelação, você questiona aquela matéria que seria questionada no agravo retido.
mas ele criou o agravo interno, que cabe contra as decisões isoladas do juiz nos tribunais, é um recurso a mais, no prazo de 15 dias, com 15 dias para resposta. Ele também eliminou o recurso de embargos infringentes, mas no lugar do recurso de embargos infringentes, para agilizar um pouco mais, colocou uma técnica de julgamento, em que eu não tenho que fazer o recurso, o próprio tribunal tem que colocar para julgar mais uma vez, quando houver divergência no julgamento do recurso de apelação, e às vezes também na ação rescisória, no agravo de instrumento contra uma decisão de julgamento antecipado parcial de mérito, uma novidade deste Código. Então, se você fizer as contas na ponta do lápis, nós não tivemos recursos diminuídos em números. Mas é sempre bom dizer que não é a existência de recursos que dá vazão a este sentimento de inconformismo do ser humano, que é motivo de morosidade da justiça, não. O grande problema da morosidade da justiça, eu volto a insistir, são demandistas contumazes que entulham a justiça numa verdadeira esquizofrenia estatal. A justiça é pública e o próprio Estado deixa a justiça de processo para ela não funcionar. Isso é que tem que ser enfrentado, né? Para simplificar as coisas. E se deu vazão à ampla defesa para que nós não tenhamos uma justiça mais ou menos. Porque se uma justiça é mais ou menos, a decisão também é mais ou menos e há mais e mais recursos e mais satisfação da população. Então, eu não faço coro com esses que dizem que há recursos demais. Não é assim. Pode haver uma cultura de a pessoa querer ficar utilizando muitos recursos indevidamente, mas isso é uma questão cultural que a gente torce para que o jurisdicionado entenda isso. Já se fala até hoje mesmo na privatização da justiça. Quando o próprio novo Código fala em conciliação, em mediação, em meios alternativos de solução dos conflitos, o que ele está propondo? Ele está propondo exatamente você deixar de ir para a justiça. Essa que é a grande realidade, desestimular o uso de demandas. Que a justiça vai ficando cada vez mais inchada e mais cara. Eu até queria aproveitar a oportunidade dessa pergunta, porque eu tenho uma sugestão bem maluca, é a maluquice do Raimundinho, que é uma questão da municipalização da justiça. Vou pegar o caso de Minas Gerais. Nós temos 853 municípios e só temos 296 comarcas. O que significa dizer que mais ou menos em 600, vamos arredondar o número, municípios não há juiz. O juiz é de uma cidade próxima. Às vezes a cidade não é tão próxima assim. Então, como é que nós poderíamos aproximar a justiça do povo? Criando a municipalização da justiça. Então, com a municipalização da justiça, uma repartição melhor da verba, para que o município, que as coisas acontecem aqui no município, a pessoa pudesse, então, ter um juiz que ganharia menos, porque trabalharia menos, mas estaria mais perto do povo, como o antigo juiz de paz fazia. Então, é uma ideia que eu tenho aí, e acho difícil acontecer, mas a gente não pode deixar de fazer pregar essas ideias que podem aproximar a justiça do povo, diminuir o custo e facilitar para todo mundo. Isso é uma ideia muito interessante, doutor Raimundo, porque num programa que nós fizemos aqui na TV, nós entrevistamos inclusive o doutor Pedro Parsequian, diretor do Foro, e ele nos noticiou que a nossa comarca de São João del Rei atende 8 municípios. Pois é, veja bem. Né? Um universo de quase 150 mil jurisdicionados, e contamos hoje em dia com um acervo processual, só me engano, de 41 mil processos. Se pensarmos que são 2 partes, no mínimo, para cada processo, você tem quase 80 mil pessoas no universo 150 litigando. Exatamente. Um processo para cada 2 pessoas. Exatamente. Bom, nós tínhamos ainda várias indagações para fazer com o senhor, doutor Raimundinho, mas infelizmente o nosso tempo aqui é curto. Eu falei demais também, né? Não, imagina, falou de menos. Nós queremos absorver cada vez mais. E eu gostaria de deixar o espaço para as considerações finais do senhor. Eu quero agradecer a oportunidade, mais uma vez, de ter estado aqui em São João del Rei. Essa cidade sempre me acolheu tão bem, por ter a oportunidade de fazer uma caminhada pelas suas ruas, visitar as suas igrejas, ouvir os sinos tocar, né? E ver essa gente amiga que sempre me deu todo o apoio aqui. Quero parabenizar a classe jurídica aqui, advogados, juízes, operadores de direito, para que todos estejam unidos nesta busca de um melhor aprimoramento e uma boa realização da justiça, que tem sido tão difícil nos tempos atuais. Muito obrigado. Bom, eu quero aqui agradecer mais uma vez a oportunidade, né, de apresentar o programa ao lado do querido colega, doutor Rafael. Eu que agradeço. E mais uma vez agradecer a presença do querido Raimundinho. Muito obrigado de coração. Eu acho que está visível que nós estamos felizes em gravar mais esse programa para a nossa querida TV.
E se você perdeu alguma parte desse programa ou deseja revê-lo, ele é reprisado todas as quintas-feiras às 10h40 da manhã e às sextas-feiras às 10 da noite. Nós voltamos numa próxima oportunidade. Até lá. Muito obrigado pela sua audiência e paciência.